me the howl of the winter. Hecate, Hecate, Hecate. 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 Gone are the leaves on the Hecate tree. Shed to the wind till a skeleton glows. A memory. Hecate, Hecate, Hecate. Hecate, Hecate, Hecate. Hecate, Hecate, Hecate. Hecate, Hecate, Hecate. Hecate, Hecate. Hecate, Hecate, Hecate. Hecate, Hecate, Hecate. Hecate, Hecate, Hecate. Então, é isso. A gente já vai começar. Eu vou esperar a Mayra voltar. A gente vai ter um pouquinho de paciência com a Mayra, que tem um neném de 6 meses. Um nenenzinho lindo, maravilhoso, né? Então, eu gosto muito de falar que a gente tem que aprender a abraçar essas mamães, né? Porque quando a gente exclui essas mães, a gente tá, né? Quando a gente fala que uma mãe não pode estar num espaço junto com o seu bebê, a gente não tá excluindo só o bebê, a gente tá excluindo essa mãe da sociedade também, né? Então a gente precisa, a sociedade, né? Mas a gente que tá aqui, né? A gente precisa abraçar todas as mães, né? Mas a mamãe aqui, né, simbolizando a Mayra, né? E porque é isso, né? É um espaço democrático, inclusivo, né? É nisso que eu acredito. E a gente só cria aquilo que a gente, né? A gente só cria aquilo que a gente abraça, aquilo que a gente põe energia. Então não adianta a gente falar uma coisa e quando tem um nenenzinho chorando, a gente não ter paciência, né? Não ter... Então, é assim na vida, né? Meus amores, gratidão, todo mundo que tá aqui, todo mundo que entrou, todo mundo que se inscreveu, todo mundo que acreditou, né? Semana passada a gente teve um imprevisto, né? Eu tive um imprevisto, não consegui manter, né, a nossa data,
mas tudo foi pro bem mais elevado, assim, eu acredito, né? Porque a Mayra, que é astróloga, né? Mas eu e Mayra conversamos muito, porque agora somos sócios, né? Então, segundo ela, os planetas, quando eles entram, né? Eles ainda estão se alinhando. Então, Áries, semana passada foi o ano novo astrológico, né? Mas agora as coisas elas estão um pouco mais encaixadas. Nós já estamos sentindo mais essa energia ariana, né? Esse sol, esse ano novo astrológico, ele já está mais ancorado, né? Quando a gente tá passando ali pelo portal, o portal acabou de abrir. A gente não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo. Às vezes a gente tá no meio do caos, né? Mas agora as energias estão se ancorando e a gente já pode sentir melhor, já pode entender melhor e já pode receber mais esses insights desse portal que está um pouco mais ancorado agora, né? Só um minutinho, por favor. Eu acho que a gente podia ir falando um pouquinho. Eu queria que cada um falasse um pouquinho, falasse seu nome, falasse se conhece de astrologia, se conhece de Hecate, se conseguiu acompanhar um pouco, se já tinha ouvido falar de Hecate, para a gente poder se conhecer um pouquinho antes da gente iniciar de fato, tá? Podem, quem quiser ser o primeiro, não briguem para ser os primeiros a falarem. Vocês podem falar, eu deixo vocês falar. Pode falar. Boa noite, boa tarde, né? Não sei, Portugal é tarde da noite. É noite, bem tarde, 11 horas. 11 horas. Eu sou a Carolina, sou instrutora de yoga, sound healer, né? Eu não entendo muito de astrologia, mas eu procuro me conectar bastante com as energias, né? Tentando acompanhar os ciclos, né, da natureza. E aí, quando eu vi, já conhecia, né, o Valente e a Mayra também, a gente já fez aí algumas coisas juntas, né, já fui atendida por Valente. E aí, quando eu vi que vocês se juntaram para fazer esse ritual, eu falei, vai ser muito forte, vai ser muito lindo, tem que estar lá. E Hecate eu conheço pouco, né? Até acompanhei alguns dos seus posts e tudo, para entender melhor. E aí eu nem tinha percebido que era Hecate. Depois que eu fui ver, porque eu me inscrevi em outro ritual para Hecate também. Então, assim, eu acho que ela deve estar me chamando. Acho que é isso. Espero que seja um ótimo ritual aí para todos nós. Gratidão. Hecate está te chamando, hein? Vamos perceber, né? Assim, depois que a gente falar um pouquinho dela, aí vamos ver se cai a ficha. Às vezes cai a ficha, né? Fala, nossa, é tudo que eu tô vivendo. Posso? Boa noite. Eu sou Jean. Conheço pouco de astrologia. Conheço só sobre o meu signo, bem pouco, mas assim, só isso também. E leio algumas coisas do Valente e sobre Hecate também. Eu só comecei a ler as coisas que o Valente estava postando no Instagram. Não conheço mais nada além disso. Eu acho que é isso também. Eu acho que pode ser minha vez. Oi? Pode sim. Me ouvem? Sim, estamos te ouvindo. Meu nome é Maria Tereza, moro no Porto. Eu acho que o universo, de alguma forma, né, tramou esse encontro aí, meu e da Mayra.
A gente não se conhece muito, mas a gente está no mesmo grupo, então já senti bastante sintonia com um pouco que a gente trocou. E ela trouxe esse super presente, né, desse ritual, que acho que tem tudo a ver com esse momento, com o meu momento. Sinto uma ligação muito forte com Hecate, já não é de hoje, e eu acho que ela chama mesmo. Eu acho que é o caso da gente que está aqui, né? E, nossa, está sendo uma honra poder partilhar com vocês esse momento especial. Tudo de bom para todos nós. Mais alguém? Vamos se apresentando. Eu não sei se vai dar para ouvir. Ok. Eu sou a Duda, ou Maria Eduarda. Eu gosto muito de estudar, assim, muitas coisas, então eu acabo estudando um pouco de astrologia, de tarô, enfim, de tudo. E eu acho que é isso, assim, eu me interesso muito por muita coisa nesse meio, assim. E conheço... Eu não sei, assim, se eu posso dizer que eu conheço muito, que eu conheço pouco de Hecate, porque sempre tenho essas ligaçõezinhas, eu depois passo, eu depois volto. Então eu sinto que ela tá sempre pegando, assim, no pé, falando, vem pra cá, presta atenção. E eu nunca realmente segui, nem fui muito atrás, assim, é só aquela coisa de toda vez parece que volta. Então, é isso, fico muito feliz por estar aqui hoje, nessa noite com vocês, muito legal. Lua vai conseguir falar ou tá no ônibus, depois você fala, não tem problema. Então, vamos eu e Mayra falar um pouquinho, né, de nós. Eu vou começar para a Mayra conseguir respirar ali do bebê, né, das coisas que ela estava ali, voltar, e aí eu vou falar um pouquinho de mim. Então, eu sou Luca Valente, muitas pessoas me conhecem só como Valente, mas aí a gente vai transitando, transmutando, sendo esse ser de metamorfose que eu sou. Também sou uma pessoa trans, andrógena, né? Eu gosto muito do termo dois espíritos, que vem lá dos povos originários, né? Me sinto uma pessoa, dois espíritos, né? Com muito orgulho. Eu uso os pronomes neutro ou masculino, né? Prefiro neutro, mas tem gente que tem muita dificuldade, né, de usar pronome neutro. E aí a gente vai transitando entre os espaços. Eu sou bruxo, sou terapeuta xamânico, fazendo um caminho aí com Hecate nesse último mês muito forte, muito bonito. E não sei nem explicar, né? É tanta coisa que vai se juntando sincronicamente, assim, no nosso caminho, né? Nesse caminho mágico, né? Que eu tô percorrendo há um tempo. Mas é isso, eu acho que é tão difícil a gente se limitar em palavras, né? Mas eu gosto muito dessa ideia de pensar que eu sou um curandeiro, que o meu trabalho aqui é curar. Em primeiro lugar, eu estou me curando, e a partir desses processos onde eu me curo e eu vejo a forma que eu me curo, eu consigo curar as outras pessoas com essas ferramentas que eu usei primeiro em mim mesma, né? Então, eu sinto que eu sou um curandeiro, né? Opa, tô aceitando pessoas. Eu sinto que eu sou um curandeiro, eu sinto que esse é o meu trabalho aqui, né? Que tudo que eu faço, tanto enquanto terapeuta, enquanto artista também, é um trabalho de cura, é uma mensagem, é uma palavra. E eu acredito muito nisso, né? No poder do canto, no poder do rezo, no poder da palavra, no poder da arte, né? Que tá tudo junto. E passo a bola para minha sócia maravilhosa. Boa noite, e amiga, gente. E tudo. Boa noite. Tô recém-aterrada, já peguei o bonde andando. Mas é isso, vida de mãe é no tempo do bebê, né? Então eu sou Mayra,
eu trabalho com astrologia e tarô já tem um tempo, né? Agora eu adentrei um pouco mais os campos do xamanismo, fiz o curso de registros também com o Valente, que foi muito legal. Então eu tenho trabalhado de uma forma completamente diferente da forma inicial que eu comecei a trabalhar, né? Então, quando a gente fala sobre astrologia, sobre tarô, a gente está falando muito sobre uma linguagem arquetípica, que às vezes é muito teórica, conceitual, e no trabalho que a gente está fazendo hoje, no meu trabalho individual também, eu tenho conseguido reunir entender, né, as analogias e os arquétipos para conseguir sentir no nosso corpo e no nosso dia a dia e nas nossas práticas o que realmente isso significa, né? Porque não adianta trabalhar com símbolos e palavras se a gente não consegue se relacionar intimamente com esse sentir do que realmente isso acrescenta na nossa vida, né? Então, seguindo essa linha um pouco voltada também para psicologia arquetípica, eu não sou formada em psicologia, pretendo futuramente, porque eu curto muito, mas meu trabalho também está focado muito nessa cura, né? Nessa cura através desse entendimento de quem se é, sem julgamento, sem crítica, entender que tudo é feito de eixos, de equilíbrio, de fluidez e que não existe o certo e o errado, sair desse lugar da dualidade, né? Então, juntos, né, a gente acaba fazendo esse projeto muito legal que reúne magia e astrologia, que é o nosso próximo ponto. Mas é isso sobre mim, por enquanto. Então, a gente começa a falar, então, a gente vai dar só uma introduçãozinha no nosso projeto, falar um pouco das nossas deusas e de Áries, e aí a gente vai ter a parte prática do nosso ritual, né? Mas antes disso, a gente queria apresentar para vocês, né, o nosso projeto, que é o nosso podcast. Não sei se algum de vocês já ouviu, mas eu e Mayra começamos esse projeto com o Guia das Estrelas, que é um podcast. No primeiro mês a gente fez publicações, né, falando dos movimentos astrológicos e orientando rituais. E aí, a partir do segundo mês, a gente fez o podcast, né? Estamos no terceiro mês agora, e o podcast é uma conversa entre eu e Mayra, onde a Mayra traz os movimentos astrológicos e eu trago as informações de como você se conecta ritualmente com esses movimentos astrológicos. Esse podcast ele é gratuito, ele está disponível no Spotify. E a Mayra quer falar. Quer falar, Mayra? Eu quero falar. Esse projeto ele é muito especial, né? Unindo a astrologia e a magia ritualística. Então, no primeiro mês, como o Valente falou, a gente estava muito focado ali no Instagram. Mas com o podcast a gente viu que podia estender, né, essa palavra, essa sabedoria. Então a gente continuou com o podcast. E esse projeto, como eu falei, ele é muito importante e muito especial porque a gente está partindo do conceito de que a gente precisa, ao longo da nossa vida, estar sintonizado, né? Então, essa sintonização e a conexão com a energia que a gente está recebendo o tempo todo dos astros, mas às vezes a gente não tem consciência, né? A partir desse projeto, a gente tem conseguido trazer um pouco mais sobre como é que vai ser o mês, astrologicamente falando, porque toda hora alguma coisa está acontecendo no céu. E isso é mais um fator para levar em conta dentro das nossas próprias práticas individuais. Então, é trazer isso para a prática, né? Como que eu pratico esses insights que estão chegando, né? Então, eu acho que é muito importante a gente valorizar esses insights, principalmente colocando em prática, em forma de intenção, né? Então, no podcast, a gente dá dicas de rituais para cada evento astrológico e com isso sai a nossa extensão, né, do Guia das Estrelas que a gente está lançando. Pode passar a tela se quiser. Tô passando. Tá. Que ele demora pra pensar. É isso. Então, Pode falar. pode falar. Então, eu e Mara
pensando, né, em tudo isso, vendo o projeto andar. A gente está começando hoje, né? Hoje vocês são as primeiras pessoas a serem convidadas, né? Mais pro final a gente vai falar mais certeiro disso, mas vocês são as primeiras pessoas a serem convidadas para o nosso novo projeto, que é o Coven Estelar, que é um grupo onde a gente vai facilitar esses rituais, né? Então, onde vai ter aprofundamentos astrológicos. Vou falar da minha parte, a Mayra fala da dela, tá? Nesse grupo, eu vou trazer as indicações, né? Então, indicações de banhos, de ervas, de rituais, do que a gente pode fazer. A gente vai conversar sobre os rituais que a gente faz sozinho. A gente vai ter um ritual mensal, para todo mundo estar junto. A gente vai estar estudando magia. Então, é um estudo de magia baseado nos movimentos astrológicos. E vai ser muito massa. E aí é isso. Não sei o que a Mayra quer falar. O Coven Estelar, né, ele foi pensado para esse direcionamento, essa guiança de uma forma mais individual / grupal, né? Como ali você vai estar conseguindo interagir com as pessoas com o mesmo propósito que você. A gente está criando esse espaço, esse grupo no Telegram. É uma ferramenta bem legal de usar. Nesse grupo a gente vai ter esses aprofundamentos astrológicos de cada evento, né? Se a gente for aprofundar em cada evento astrológico, não dá pra ter um podcast de 1 hora, a gente vai ficar 10 horas falando. Então, o objetivo é que vocês tenham mais informações, não só do evento de forma geral, mas também com essa possibilidade, às vezes, de tirar uma dúvida, de falar direto com as pessoas que estão ali tentando ajudar e guiar nesse conhecimento, nesse autoconhecimento, né? Então, a gente percebe que quando a gente está fazendo um ritual em grupo, quando a gente está unindo pessoas com o mesmo objetivo, isso tudo tem muita força. Então, é com esse objetivo de ancorar mais força e se apoiar uns nos outros que a gente tá criando esse grupo, né? E vai ser muito legal mesmo. Então, a gente vai começar, antes da Mayra começar a falar, então, do que esse ano novo astrológico, a Mayra que sabe, eu sei só de Hecate. Antes da gente começar, eu quero que a gente faça um exercício, né, de mentalização. Então, vamos respirar bem profundamente. Sente o ar entrando pelas suas 2 narinas. E a gente vai começar a imaginar um círculo girando em sentido anti-horário, levando dos nossos ombros todo o peso do nosso dia, toda a tensão do nosso dia, todas as preocupações da nossa mente. A gente vai imaginar esse círculo que está girando em sentido anti-horário, levando tudo que não faz parte da intenção desse ritual, tudo que não faz parte desse assunto, que não faz parte do que precisa ser visto agora. Isso vai saindo, vai se afastando de nós por um momento, e a gente começa a ver esse círculo girando no sentido horário, com uma luz meio prateada, meio rocheada, que vai se transformando numa chama vermelha, que gira, gira, gira. Um círculo de fogo vai se formando ao nosso redor. E a gente vai trazendo para dentro desse círculo as nossas intenções desse ritual, se conectando com os nossos caminhos, com os nossos pés, com as nossas escolhas, se conectando com esse portal. A gente sente que um portal se abre à nossa frente, como se fosse um portal com cor de fogo. Esse portal representa o planeta de Áries, o signo de Áries. E a gente entra dentro desse portal que está dentro do grande círculo de fogo. E a gente
é como se esse portal abrisse um portal bem em cima assim do nosso corpo e a gente caísse dentro do nosso corpo, sentado onde a gente tá, e a gente habitasse o nosso corpo e agora a gente se sente pronto para receber as informações que vão ser emanadas no nosso campo agora. E vamos ouvir um pouquinho do que a Mayra tem para falar sobre esse portal de Áries que estamos atravessando. Então, A astrologia, né, para a gente começar a falar sobre o elemento do fogo, a gente tem que entender que a astrologia nada mais é do que uma linguagem arquetípica também, simbólica. Então, tudo aqui é passível da gente se relacionar, porque são características presentes no ser humano, né? Então, quando a gente fala sobre as 3 faces do fogo, a gente está falando sobre 3 fases. A gente está falando sobre um fogo de uma maneira, sendo entendido de uma maneira subjetiva, a partir de comportamentos, atitudes e também do sentir que vai permeando também o nosso emocional, né? Então, quando a gente começa a falar nas 3 fases do fogo, é muito importante esse momento que a gente está celebrando, que é o Ano Novo Astrológico, né? Então, o grande objetivo desse ritual também é celebrar esse momento, porque quando a gente fala na astrologia, nós temos 12 signos zodiacais, e esses 12 signos, eles seguem uma sequência, então existe uma sequência de sabedoria, sendo ali trazida ao longo por exemplo, no movimento astrológico, né, o signo solar ele vai passando esses 12 signos. Então, no momento em que o Sol ele entra em Áries, ele marca esse início do ano para a astrologia. Então, quando a gente fala sobre inícios, a gente consegue ver vários tipos de réveillon, né, durante o ano. Mas como a gente está falando sobre uma sabedoria astral, é como se realmente a gente estivesse iniciando esse novo ciclo agora, né? No dia 20 entrou o Sol entrou em Áries, mas agora eu sinto que essa energia de abertura de portal está muito mais coincidente, né, com a lua crescente que a gente está passando, que foi ontem, na terça-feira, né? A energia da lua crescente, ela traz essa energia de construção, então realmente de botar o pé no chão e começar a andar. E quando a gente começa a falar sobre o fogo, Áries, ele é o signo cardinal do fogo. O que significa isso? O fogo, esse grande elemento, ele é dividido em cardinal, fixo e imutável dentro da astrologia. Então, a gente tem 3 signos que são do elemento do fogo, né? Então, Áries, como esse signo que inicia, regido por Marte, ele tá ali expressando todo o ímpeto de iniciar. E como que isso acontece, né? Por exemplo, você já sentiu no seu corpo aquela vontade de fazer alguma coisa? E às vezes você vem com o pensamento, mas e se eu não fizer isso agora, sabe? E às vezes a gente fica contornando essa vontade que a gente sente de dentro. Essa vontade que a gente sente, esse impulso de fazer algo, ele está muito relacionado com Áries, porque ele traz esse fogo para o corpo de uma maneira que é como se a gente estivesse acendendo essa chama, entende? Então, esse início dessa chama, ele está muito relacionado com o Áries nesse momento. Quando a chama ela tá ali iniciada, então quando a gente sente esse desejo pulsa, se a gente escolhe andar por esse caminho, a gente já passa pro leão. O leão, no caso, ele vai significar sentir essa chama, manter essa chama acesa. Então, quando a gente pensa no signo de leão, como esse segundo elemental do fogo, a gente pensa naquele sentir do corpo que a gente sente que está presente, que a gente sente que a gente tem valor, e eu vou seguir esse primeiro momento porque eu acredito que isso faz parte do que é sagrado para mim. Então, o leão, ele tem esse caráter de fixar esse fogo dentro do percurso, né? E aí, quando a gente passa para a terceira face do fogo, que é Sagitário, a gente já está falando de um signo mutável. O signo mutável, ele está muito relacionado nessa distribuição. Então, eu aprendi sobre o fogo, agora eu preciso distribuir ele, né? Então, o Sagitário, ele vem com esse objetivo de expandir, de explorar. Então, às vezes a gente
escuta falar, né? Sagitariano adora festa, Sagitariano sabe a hora de parar. Então a gente sempre consegue observar, né, que dentro dos aspectos e das características do signo, a gente também consegue observar desequilíbrios, né? Então, o desequilíbrio, por exemplo, de Sagitário, que essa última faceta do fogo é não saber se satisfazer com aquilo que você já tem. Então, como quando a gente explora e a gente expande, é porque a gente deseja algo que está fora de onde a gente está. Então, o Sagitário ele vem muito com essa questão de eu quero algo, eu desejo algo. E antes da gente iniciar algo, né? Antes da gente ter esse ímpeto de iniciar, a gente tem que querer alguma coisa. Então eu sinto que é um ciclo, sabe? De você acender a chama, manter acesa e conseguir expandir. E aí acender outra chama, e assim é um ciclo que a gente vive constantemente assim na nossa vida, né? Então, o Sagitário, ele vem com esse ímpeto de expandir, de explorar, e ele tem essa característica que permite que ele ofereça sabedoria para as outras pessoas que estão também à nossa volta, né? Então, quando a gente está sentindo que a gente está transbordando desse desejo e desse brilho interno que a chama ela consegue provocar na gente, a gente é capaz também de acender as chamas ao nosso redor. Então, qual a importância desse elemento para a gente? Esse elemento não é só importante para o nosso desenvolvimento pessoal, mas também para todas as pessoas que estão à nossa volta, né? Então, quando a gente volta a falar de Áries, a gente está falando sobre aquele grande sim. Eu tenho vontade de fazer algo, fala sim para isso que você tem vontade. Porque às vezes a gente está tanto num processo de falar não, de dar desculpas, que a gente não está conseguindo iniciar aquele caminho que é o nosso próprio coração e intuição está tentando direcionar, né? Porque quando a gente fala do fogo, principalmente de Leão, a gente está falando sobre um coração, sobre de uma perspectiva, por exemplo, de que Leão, ele está muito relacionado com a criança, né? Com a criança interior. E a criança e esse momento infantil, né? Ele está relacionado com essa essência e essa inocência que vem a partir de uma não construção de ego. A criança só vai construir o ego dela por volta dos 4 anos, 7 anos. Então, existe uma inocência ali, uma inocência pura, né? Então, como a gente consegue, a partir dessa aceitação desse impulso e de agir com esse impulso, conseguir manter a clareza de que esse caminho você pode trilhar com leveza, né? E é muito importante a gente falar agora também que o ano novo astrológico, ele tem trazido muita energia de Áries por conta do movimento do Sol, da Lua e de Mercúrio, né? Então a gente está passando por uma lunação de Áries, a Lua nova em Áries, ela tem essa característica de trazer o nosso olhar emocional para esses aspectos. Então, sempre quando a Lua está num signo específico, normalmente esse signo ele vai sofrer alguns tipos de desequilíbrios, porque é natural, dentro do desequilíbrio, você precisar equilibrar ele com uma sabedoria, né? Então, a gente está sempre chamando o coração para oferecer essa sabedoria para a gente conseguir encontrar esse equilíbrio de novo. Então, tudo bem se você estiver se sentindo muito impulsivo, se em algum momento você sentiu que estava muito agitado, que talvez fosse o momento de descansar, né? O ano novo astrológico, ele trouxe muita energia e agora a gente vai caminhando para um outro aspecto, que é esse aspecto de como que eu mantenho essa chama acesa, né? E essas 3 faces do fogo são faces que a gente consegue observar também nas 3 faces de Hecate. Quando a gente fala sobre a donzela, a mãe, a anciã, esse número 3, ele é muito importante, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre Hecate, né? A gente está falando sobre um símbolo que consegue comportar muitos símbolos, né? Então, todas essas 3 faces, elas estão ali em movimento dentro dessa chama,
que Hecate vem trazendo pra gente, né? Faz sentido pra vocês? Sim, já tá na minha parte? Muito. Já tá na na sua minha parte? Pode tá. seguir. Então tá. Então, vamos lá. Ai, gente, eu adoro falar, mas vamos me controlar. Quando Mayra fala assim que Ares é esse grande sim, isso faz um link com Hecate, né? Porque Hecate, quando ela traz... o nome dela é no grego antigo, né? E aí a gente tem a palavra Hecatan, né? Hecatan, em uma de suas traduções, é traduzido como vontade, né? Então a gente tem essa deusa que é a deusa do sim, é a deusa da vontade, é a deusa do desejo. Porque o que é o caminho? O caminho é aquele caminho que a gente decide caminhar, né? Porque a gente fala assim, a abertura de caminho, mas o caminho vai estar aberto se você decidir dar um passo. Se você ficar parado, não tem caminho, não é verdade? Quando a gente não vai, se a gente não caminha, não tem caminho. Então, Hecate é esse fogo primordial da vontade. Essa tocha que ilumina os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas escolhas. Porque as nossas escolhas estão conectadas com a nossa vontade. Então, Hecate, ela traz um monte de símbolo que eu poderia ficar aqui horas, né? Falando de todos os símbolos de Hecate, né? Mas aqui o que eu queria trazer para vocês? Hecate, ela é uma deusa muito, muito, muito antiga. Existem vários escritos sobre ela, enfim. E assim, ela foi se modificando com o tempo. Então, assim, a gente tem várias histórias diferentes da mesma deusa, né? Quando ela inicia, ela é a primeira visão de Hecate é a visão de parteira, né? Que é uma visão que a gente nem vê mais hoje em dia. Mas ela era a deusa parteira, ela dava início à vida, né? E aí ela foi se moldando, ela foi se transformando, né? E aí, hoje em dia, a gente tem muito Hecate como essa deusa, que é a deusa do submundo, que está conectada com a morte, que está conectada com as encruzilhadas, né? E aí, mas se a gente pensar, tá tudo conectado. Por quê? Porque Hecate, ela cuida dos lugares de transição. Por que será, né, que eu gosto de Hecate? Enfim, ela cuida dos lugares de transição. Então, coisas que não são nem isso. Sabe aquele período da sua vida que você está no meio da transformação e ainda você não está nem em um ponto e nem em outro? Você está no meio, você está na ponte. Esse é o momento de Hecate na nossa vida. Porque quando a gente está na encruzilhada, quando a gente tem que fazer uma escolha, quando a gente não sabe que escolha fazer, a gente não sabe que caminho andar. E Hecate vem nesse lugar. Um dos mitos onde Hecate não tem um mito próprio, né? Mas um dos mitos que Hecate traz, que ela aparece, é no mito de Perséfone, né? Não sei se é assim que se fala. Mas que antes era Core, né? Então, Core tá muito triste, assim, ó, ela é filha de Deméter, que é a deusa da abundância, e Core tá triste porque a mãe dela manda muito nela, a mãe dela não deixa ela fazer nada. Tô traduzindo na minha linguagem, tá, gente? Pra gente entender. E Core não tá feliz, porque ela não tem autonomia na própria vida. E ela vai falar com Hecate. E Hecate fala assim, olha, fica ali naquela árvore, fazendo uma oferenda tal, que você vai achar o seu caminho. E aí, quando o Core vai parar nessa árvore, ela se encontra com Hades, né? E eles começam a se gostar e Core vai lá pro Hades, né? Pro inferno lá, pro submundo. Então ela casa com esse deus. Ela estava triste, ela casa com esse deus, ela muda de mundo. Eles estavam aqui na Terra, eles vão lá pro submundo. E só que Deméter fica louca, começa a procurar a filha, ninguém sabe onde está a filha, só quem sabe é Hecate, né? E Hecate, ela tem esse papel, né, de achar alguém que estava triste com a vida que tinha e trazer uma solução, né? E em um momento dessa história, eu não vou falar a história toda, que é muito grande, depois eu posso compartilhar com vocês. Quando Core já tá no submundo,
Hecate fala assim para ela: bom, você foi Core até agora, mas agora você é a dona do submundo. E qual que é o seu nome? Então, e Core, ela fala: agora eu sou a deusa do submundo e vou me chamar Perséfone. Então, Core, ela tem autonomia. Ela passa por esse processo de emancipação da mãe dela, né? E ela vira outra coisa que não é o que a mãe dela é, né? E aí ela faz uma escolha, que é estar com essa pessoa que ela casou, que é estar nesse outro mundo, que não é mais o mundo dos vivos, é o mundo dos mortos. E ela faz uma escolha e ela passa por uma transformação. E quem ancora toda essa transformação nesse mito é Hecate. Então, por que eu tô falando isso? Porque é isso. Para a gente entender a Hecate, a gente tem que entender que ela é a deusa da transformação. Ela é a deusa da ponte. Quando você estiver passando pela ponte da transformação, ela vai estar te acompanhando. Então, toda vez que Hecate aparecer na sua vida, é porque tem um momento de morte e vida acontecendo. Lembra que eu falei que ela é a deusa dos nascimentos? Mas ela é a deusa da morte também. Por quê? Porque a morte e o nascimento estão no mesmo ponto. Toda vez que uma morte acontece, a vida está logo depois da morte, né? Então, as coisas precisam morrer para que elas nasçam de novo. É assim na natureza, é assim na nossa vida. Talvez a gente tenha se desconectado um pouco, porque a gente vê a morte que culturalmente é um pouco diferente, mas é a lei da natureza. Onde existe morte, existe vida. Onde existe vida, existe morte. Então, Hecate é Ouroboros, né? Esse símbolo a gente conhece bem. A serpente que comeu a própria cauda. Inclusive, o nome Ouroboros é um dos epítetos de Hecate. Então, é uma das qualidades. Ouroboros nasce de Hecate. Então, Ouroboros a gente conhece muito, mas ele é só uma qualidade de Hecate. Ele está dentro de Hecate, né? Então, aqui a gente hoje vai falar de 3 qualidades, né? De 3 epítetos, né? Que é chamado na magia de Hecate, que é essa qualidade onde Hecate traz o fogo, então onde ela ilumina o nosso caminho, onde ela acende esse fogo, né? Que é a portadora da tocha, né? Então, esse símbolo, o que ele significa, né? Quando a gente pensa. Essa tochinha, né, que Hecate está segurando, é o nosso desejo. Ela iluminando e falando assim pra gente: meu, olha bem, o que é que você quer fazer agora? Olha para dentro de você, qual que é o seu fogo interno? Esse lugar, sabe? De Hecate segurando assim, falando: onde é que tá o fogo? Onde é que tá o caminho? Vamos olhar onde a gente tá pisando, onde a gente quer pisar. Então, a primeira qualidade, o primeiro aspecto que a gente vai trabalhar é esse hoje, né? Aí a gente tem esse caminho, né? Lembra que eu falei que caminho se faz caminhando? E aí a gente tem essa deusa que é a deusa da encruzilhada, né? Quando a gente fala de encruzilhada, a gente fala de 3 caminhos, né? E quando a gente fala de 3 caminhos, a gente tá... a encruzilhada pode ser 4 também, mas de Hecate é só 3. Todas as encruzilhadas de 3 caminhos são de Hecate. Quando a gente fala dessa encruzilhada, a gente está falando de escolhas. Então, a gente tem 3 caminhos aqui que a gente pode fazer. Qual é que a gente vai escolher? Porque não dá para andar nos 3 ao mesmo tempo, né? Então, esse lugar de saber que o caminho, ele é uma escolha. E eu posso escolher o meu caminho. O que é que eu quero fazer, né? Porque, às vezes, a gente não tá escolhendo nada e tá falando: o caminho tá fechado, não sei o quê. E a Hecate vem muito... Estou muito com carinho. Eu acho que eu sou. Eu acho que ela tá me adotando. Acho que a Hecate tá me adotando. Mas você também você sabe, né, Maria Eduarda, que você é filha de Hecate. Então é isso. Vocês viram a minha chave, gente? Minha chave de Hecate. E aí, agora, né, já até entrei no próximo assunto, que é a chave, né? Então,
Hecate tem esse símbolo muito forte que é a chave, né? A chave, a gente usa muito, né? Esse simbolismo de falar, virei uma chavinha, chave de ouro. Então, a chave é um simbolismo, né, para as nossas escolhas, para essas portas, né? E Hecate, ela segura todas essas chaves. Mas quem tem o poder de abrir as portas somos nós. Ela não vai abrir as portas para nós, né? Então, é isso que eu tinha para falar conscientemente, né, de Hecate. E essa é a parte racional do nosso ritual. E a partir de agora a gente vai emergir nessa energia, tanto de Áries quanto de Hecate, porque as palavras, elas não são vãs, elas são conhecimento, mas a experiência consegue fazer com que a gente entenda, sabe? Então é muito importante que a gente tenha experiências, que a gente experiencie tudo isso no nosso corpo, na prática. A gente está aqui, né, no 3D, a gente encarnou para sentir as coisas na prática, não para ficar pirando o cabeção. A gente não encarnou para ficar pirando o cabeção, para ficar pensando, para ficar raciocinando também, né, porque faz parte da nossa... Mas não só isso, porque às vezes a gente fica só no racional, né? Então, essa é a parte do nosso encontro, onde a gente experiencia no corpo, no astral também, o nosso encontro. E aí, é isso. Mayra vai... não, eu tô doida. Gente, esse negócio de fazer coisas em dupla é novo. Me perdoe. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai usar, na prática, os elementos que a gente trouxe, que são elementos físicos. Então, para que a gente pediu para trazer isso, né? Representa os 4 elementos, né? A bruxaria, né, essa filosofia, a magia, ela é baseada nos elementos da terra, da natureza. É natureza, gente, é natureza. Então, a terra, o ar, o fogo, né? O que a gente vai fazer? Quem trouxe todos os elementos vai colocar todos os elementos, organizar aí perto de você de uma forma que você se conecte com esses elementos. Você pode pôr aonde você acha que fica mais legal. Aí vamos arrumar o nosso vasinho de terra, vamos encaixar o nosso incenso. Onde está o meu? Vamos pegar aqui. Vamos pegar o nosso incenso. Vamos pegar a nossa velinha. Por enquanto não acende a vela, tá? Só deixa aí pertinho. O incenso pode acender. Mayra, você quer falar alguma coisa? Não. Eu só ia falar que a experiência que eu tive com Hecate me trouxe muito pro ponto de entender que essa escolha, ela tá muito relacionada da maneira em que eu vejo o meu passado, meu presente e meu futuro, né? Então eu gosto muito desse número 3 relacionado a Hecate. Então, gente, pra gente começar, o que a gente vai fazer? Água. Deixa eu ver onde está minha água. Tô doida. Tá aqui. Então, a gente vai começar se conectando com esses elementos que a gente trouxe, tá? O primeiro elemento, que é o elemento primordial, é a água. Então, você vai olhar aí para sua água. Você vai se conectar. Pensa que no seu corpo existem muitas águas. Aí eu vou pôr uma música, que eu gosto de música, gente. Senão pra mim não dá. Ai. Comprei a flauta, hein, Carol? Comprei a flauta. Vai chegar. Ai. Então, vão ajeitando aí os elementos de vocês. Eu vou pôr uma música. Aqui vai.
Quem sabe faz ao vivo, né, gente? Tô indo. Aqui meu computador, ele pensa. Ok. Então, a gente vai começar organizando os nossos elementos. O nosso primeiro elemento é a água. E aí a gente vai se conectar com essa água. E cada um se conecta do seu jeito, né? E aí você se conecta com a água, se conecta com a água que tem dentro do seu corpo. Pensa em todas as águas que tem dentro do seu corpo. Se você não tiver com água aí, pensa na água que faz o seu corpo, que faz o seu organismo, nas suas lágrimas, em tudo isso que movimenta o seu corpo. Aí o segundo elemento, a gente vai se conectar com a terra. Imagina que o seu corpo é feito de barro. Pede a bênção desse barro. Pense que você é um ser que veio do barro, como se você fosse moldado do barro. O barro que constrói tudo. Que constrói, que dá firmeza, que dá segurança. E a gente vai conectar com o elemento ar agora, pensando na música que flui pelo ar, pensando no sopro de vida. Respira, sente o ar entrando pelas suas narinas. Respira bem profundamente. Solta pela boca. Respira pelo nariz. Solta pela boca, lentamente. Vai sentindo o ar permeando tudo. Respira. Uma última vez. E solta lentamente. Antes de nós acendermos a nossa vela, Mara vai nos guiar através do portal de Ares, para que nós encontremos agora com o elemento fogo dentro da gente. Então, através de uma respiração circular, inspira pela boca, solta pela boca. Permanece sentindo esse ar entrando pelo seu corpo, passando pelo seu coração, ativando seu chakra cardíaco. Pensa que existe uma aura verde que sai do seu peito e acende todo o seu corpo. E é como se você se permitisse agora. Você permitisse que a gente acesse o seu campo. Vocês vão permitindo. Podem falar. Continua a respiração circular. Sente que os seus pés se ativam. Como se o chão que tocasse seus pés fosse um chão de terra. E saem raízes dos seus pés. Raízes que são de uma cor escura,
como se fosse uma obsidiana ou uma hematita. Essas raízes elas vão até o coração de cristal branco da terra, de quartzo branco da terra. A gente encontra esse cristal, a gente abraça esse cristal, a gente sente que é capaz e merecedor de receber essa energia da terra. Permita essa troca da energia do seu corpo com a energia da terra. Sente esse lugar um pouco. Respira fundo. Existe uma aura amarela que circunda o seu corpo, sendo ativada pela essa energia que vem da terra, que vem do chão, essa energia do fogo, sendo evocada. A gente invoca a energia do fogo. Fogo, 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 fogo. Agora mentaliza essa permissão dos registros. Podem repetir 3 vezes. Os meus registros estão abertos, os meus registros estão abertos, os meus registros estão abertos. Sente que o seu coração se expande, se expande, se expande. Esse coração, ele forma uma nave. Essa nave te leva lá pra cima, até você encontrar um lugar com grama em que você possa sentar-se. Nesse lugar se abre um portal. E esse portal, ele te mostra toda a sua história, todo o seu passado. E você vai passando por esse passado, como se você deixasse um trilho, uma trilha de fogo, de pequenas chamas no chão. E esse fogo, ele vai transmutando todas essas experiências e essas cenas que vão te abrindo agora. E é como se a sua presença fosse sendo trazida cada vez mais para o presente. E essas cenas, elas vão se transformando em faíscas, como se elas fossem se queimando e se tornando uma luz que ancora de volta no seu coração, como se existisse um retorno dessa pequena alma que foi deixada nessas cenas, nessas histórias, nessas narrativas. Você vai caminhando e cada cena que se fecha, mais força você sente no seu pé e no seu caminhar. É isso que eu quero, 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 é isso que eu quero. Até que enfim eu sinto meu poder. Esse poder pessoal. Hecate, por favor, me dá esse poder pessoal. E a gente vai caminhando até chegar num espelho. E você se vê no espelho. Você vê o seu cabelo, a sua testa, os seus olhos. Quando você olha nos seus olhos, é como se você olhasse para todos os olhos dos seus ancestrais. Todos os olhares tristes, felizes, surpresos, decepcionados, frustrados, todos aqueles sentimentos que um olhar é capaz de transmitir. E você olha para os seus olhos. Eu vejo você. Eu vejo você. Eu vejo você. Eu sinto a força dos meus ancestrais. Eu sinto a força dos meus ancestrais. Eu sinto a força dos meus ancestrais. Você olha para o seu nariz. Respira fundo. Solta tudo aquilo que você não quer mais.
Quais são os caminhos que eu não quero mais percorrer? Eu posso fazer diferente. Eu tenho a oportunidade agora de fazer diferente. Olha para sua boca. Eu posso. Você pode falar. Você pode se chamar. Você tem um nome. E esse nome carrega a sua história. Se permita. Se permita chamar o seu nome agora. Agora você pode chamar o seu nome, como se você estivesse chamando a si mesmo. Não precisa ser um grito, pode ser um sussurro, pode ser seu nome inteiro, pode ser só o seu primeiro nome. E a partir disso, essa energia ela vai descendo até a sua garganta, ativando seu chakra laríngeo, a sua verdade. Qual que é a minha verdade? Como que eu expresso a minha verdade? Eu dou espaço? Qual é o espaço? Eu posso abrir espaço? Pode. A chama queima. Queima todas as amarras e todos os nós da sua garganta. Expanda a sua voz. A sua voz é o vento. E o vento é o alimento do fogo. Sem o vento não tem fogo. A gente vai descendo. Sente que o seu pescoço, leva a sua consciência para o pescoço, para os seus ombros. Qual é o peso que você carrega nesse passo? O que você está levando com você? Será que você está levando mais do que precisa? Será que você está levando pouco? Pega um pouco mais de fogo. Passa a mão nos seus ombros como se você estivesse passando fogo, uma brasa, energia. E se permita soltar esse peso. Não precisa mais. Aqui na espiritualidade não precisa mais. Aqui no... Você pode expandir. Não precisa levar nada. Você não precisa levar nada. Você só precisa levar você. Você só precisa de você. E quando esse peso ele cai, você fica em linha reta, sente que agora a sua postura ela vai voltando. Essa energia ela vai descendo para suas costas, vai chegando ali na sua lombar. E você vai sentindo que existe um alinhamento da sua mente com a sua voz, com o seu coração e com o seu ventre. Na sua região abdominal existe uma força em espiral. É como se existisse um funil. E esse funil, ele vai absorvendo tudo aquilo que não precisa mais e vai queimando. Vai queimando na região perto do seu umbigo. Como se fosse um grande fogo que vai surgindo a partir do plexo solar. E vai sendo nutrido pelas suas emoções, que vem do chakra sacral. As suas emoções, elas nutrem esse fogo. Elas movimentam esse fogo. É como se essas duas energias, elas estivessem juntas. E a partir daí você olha pro seu pé. E é como se você olhasse para baixo, visse o seu pé, mas você não consegue ver muito além. Você não consegue ainda olhar o horizonte. Onde é que você está agora? Você olha pro seu pé e sente que está presente. Pelo menos eu estou presente aqui agora. Tudo bem se eu não consigo ver muito longe. Mas se eu estou presente, o meu coração vai me guiar. É tudo que eu preciso, é o meu coração.
Meu coração me guia. E é ele que eu uso. Ele é minha tocha. É ele que me guia. E as minhas pernas me levam. Sente que suas pernas vibram e os seus ossos tremem. Os ossos são ancestrais. O osso é onde vivem nossos ancestrais no nosso corpo hoje. Pede bênção para esse osso. Que bom que você me sustenta. Eu honro você. Eu honro essa sustentação. Eu preciso dessa sustentação. Sem corpo, eu não consigo caminhar. Eu não sou passarinho. Mas eu também sou passarinho. Você pode ser o que você quiser. Você pode sentir o que você quiser. Você pode se relacionar com o que você quiser. Mas o ímpeto de iniciar vem do seu coração. E cabe a você dizer sim. Cabe a você dizer sim. E você olha pra frente, pro horizonte, tem muitas montanhas. Tem muitos caminhos. Muitos caminhos. E dentro desses muitos caminhos, qual será que vai me deixar feliz? O que eu posso esperar? Como que eu posso escolher? Não sei escolher. A nossa mente racional, ela não vai permitir isso. É com o coração que você escolhe. Apesar do medo. E aí agora a gente entra num lugar tão escuro. É como se existisse uma escuridão muito, muito densa. Que é esse lugar do medo. Do desconhecido. E nesse lugar desconhecido, a única luz é a sua tocha que vem do coração. Então, a partir dessa intenção de iluminar o medo, de iluminar o desconhecido, para que você possa escolher a montanha que você vai subir com o coração, para que você possa dar um passo de cada vez, com confiança, sabendo que você está seguindo a sua intenção, a sua intuição, o seu coração, que você está sendo guiado. Traz toda essa intenção para a sua mão, para as suas mãos que estão na sua frente, como se toda essa intenção e todos esses significados coubessem na palma da sua mão. E agora você pega a sua vela, coloca a vela na sua frente. E essa vela que fica na sua frente, você vai colocar uma mão na lateral, como se estivesse colocando toda essa intenção nesse espaço. E você vai acender essa vela nesse objetivo e nesse compromisso de buscar esse lugar do coração. Conforme você acende o seu fogo, você vai imaginar que você toma esse fogo da tocha, uma tocha que vem da mão de Hecate. E você vai se conectando com esse fogo, com essa vela, acendendo essa intenção, firmando essa vela, essa intenção de iluminar os caminhos, de fazer as escolhas. Acenda a sua vela. Se você não tem vela, imagine que você acende uma vela dentro do seu coração.
Depois que você acender a sua vela, você vai voltar para um lugar confortável, fechar os seus olhos, alinhar a sua coluna e vamos seguir essa viagem. Apenas mais um pouquinho. Relaxa o teu corpo e se conecta com esse lugar, que é o lugar escuro, como se fosse um ventre, como se fosse o ventre da terra, como se fosse a mesma sensação de estar no ventre da sua mãe. É tudo escuro, você não vê nada. É escuro. Como se fosse meio gélido, meio frio também. De repente, nessa escuridão, começa a ter uma fumaça que vai passando por todo o seu corpo, permeando o seu corpo, a ponta dos seus pés, subindo pela planta dos seus pés. A fumaça vai permeando todo o seu corpo. É como se fosse a neblina de Hecate, a fumaça onde Hecate se esconde. Começa a ser uma neblina mais densa, mais densa. Essa neblina tem cheiro de sálvia, alecrim, e artemisia, como se tivessem ervas queimando e formando essa neblina que passa pelo seu corpo. E aí você vai trazendo uma respiração, relaxando bem o seu maxilar, lembrando do fogo da vela, como se você quisesse aumentar esse fogo dessa vela, como se você quisesse se conectar ainda mais com esse fogo dessa vela. E você começa a trazer uma respiração mais, um fluxo de respiração maior. E você inspira pela boca e expira pela boca. De uma forma rápida. Como se esse ar, ele passasse pelo seu coração. E ele acendesse ainda mais essa vela. Nós vamos fazendo isso em ciclo de 3 em 3. 3 e para, relaxa o corpo. 1, 2, 3 e para, relaxa o corpo. Para, relaxa o corpo. Para, relaxa o corpo. E aí só relaxa o seu corpo. Traga uma respiração pelo nariz. Solta bem o corpo. E você vai falando dentro de você, Hecate, guardiã das tochas, deixe que eu veja a minha luz. E você vai sentindo como se fosse uma tocha chegando bem próximo de você, iluminando o seu corpo, iluminando partes do seu corpo, iluminando partes do seu coração. É como se Hecate colocasse fogo no seu coração. É como se ela incendiasse o seu coração. E esse fogo, ele queima todas as partes do seu coração que ainda são negras, que ainda são escuras.
E esse fogo começa a trepitar numa chama alaranjada, numa chama avermelhada. Você sente esse fogo passando por todo o seu coração, todas as partes do seu coração que precisam ser iluminadas. Você começa a ver um círculo de fogo se formar no sentido anti-horário, levando embora, como se esse fogo sugasse de você tudo aquilo que bloqueia as suas escolhas, tudo aquilo que deixa dúvida. Todas as dúvidas do seu caminho vão sendo consumidas por esse fogo. Todas as relações que te deixam em dúvida, todos os lugares que te deixam em dúvida, vão sendo puxados por esse fogo. Um vento começa a soprar muito forte e começa a aumentar esse fogo que toca os seus pés, que toca as suas pernas. Você sente como se fosse um raio se conectando com as plantas dos seus pés, o raio da mudança, o raio da transformação, a força de Yansan, conectando bem com a planta dos seus pés, abrindo caminhos de mudanças. E essas duas deusas, Hecate com a tocha, Yansan com os raios conectados nos seus pés, vão te guiando por um caminho que você começa a percorrer. E você dá o primeiro passo, e você dá o segundo passo, e você começa a duvidar. Você começa a ver tudo aquilo que bloqueia o seu caminho. Quais são as dúvidas? Quais são os questionamentos? As inseguranças? Você começa a ver todas as vezes que você sentiu que você era incapaz de seguir um caminho. Todas as vezes que alguém disse que você era incapaz. E essas vezes, essas memórias, essas inseguranças, elas vão sendo sugadas pelo fogo, que vai girando e vai trepidando por todo o seu corpo. E você sente esse fogo no seu corpo. Se conecte com esse fogo, transmutando as suas memórias, transmutando os seus caminhos. Sinta que esse fogo ele vai se alastrando pelo seu pé. Esse fogo, ele vai te lembrando do quanto você é capaz, do quanto você pode, do quanto você consegue. O elemento fogo, ele simboliza a chama divina dentro de nós. E você vai entrando dentro desse fogo e você vai se lembrando da sua alma. Você vai se lembrando do seu eu divino, das suas potencialidades, de tudo que você é capaz de fazer. Você vai chamando o fogo da sua alma. Você vai fazendo uma invocação. Fogo sagrado. Fogo sagrado. Fogo sagrado. Fogo sagrado que me habita. Aumente, 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 aumente dentro de mim.
E você vai sentindo uma pequena luz que vem lá do seu chácara da raiz, aumentando, aumentando, aumentando. E vai subindo pelo seu segundo chácara, na região da sua barriga. E o fogo vai subindo na região do seu estômago, trazendo a percepção de que você pode ser quem você é. Que ser quem você é muito poderoso. E esse fogo se expande, se expande, se expande, se expande, se expande. E chega no seu coração, trazendo para você a percepção do quanto é poderoso amar. Quanto é poderoso o fogo do amor. O fogo da paixão. O fogo de tudo aquilo que move o nosso coração. O fogo que está dentro da nossa alma. Dentro da nossa alma. Que está conectado com o amor condicional, que está conectado com o coração do universo. É como se esse fogo se conectasse com o fogo do sol. O fogo do sol central. O fogo do sol. O nosso coração se conecta com o sol da terra, com o sol de Sírios. E esse fogo vai aumentando, chegando na nossa garganta. E esse fogo vai se manifestando na nossa garganta, nos mostrando o quanto é importante que a gente manifeste o nosso fogo, que a gente manifeste o nosso poder, que a gente manifeste a nossa palavra, a potência da nossa palavra. Esse fogo vai aumentando, aumentando, aumentando. Esse fogo vai aumentando, chegando na nossa cabeça, expandindo para todo o universo, e todo o nosso corpo sente fogo. E a gente vai saudando o fogo que está na gente. A gente vai saudando o elemento fogo que ilumina os nossos caminhos. A gente vai encontrando fogo dentro do nosso coração. Deus convoca tudo e todos num momento de oração pra rezar e agradecer o dom da vida, nossa Santa Mãe querida, para sempre Pachamama. Os abuelos entoaram os Eu ativo o poder da Fênix. Eu ativo a tocha de Hecate. Eu ativo a Fênix. A Fênix que renasce das cinzas. salve os nossos ancestrais nessas horas que estamos diante do fogo. Deus convoca tudo e todos num momento de oração pra rezar e agradecer o dom da vida, nossa Santa Mãe querida, para sempre Pachamama. Los abuelos entonaram
contaram sobre a dança dos planetas, sobre os povos das estrelas que iriam retornar. Nessas horas que estamos diante do fogo, Deus convoca tudo e todos num momento de oração, pra rezar e agradecer o dom da vida, nossa Santa Agora você vai dando leves batidinhas no seu coração, na sua glândula timo, ativando, falando assim: eu me ilumino com a chama do meu coração. O meu coração pode me mostrar qual é o caminho que eu quero escolher. Coração, mostre-me qual é o caminho agora. Coração, abra os caminhos do universo para mim. Eu me permito conectar o meu coração ao coração do universo. Eu me permito sentir. Eu me permito me conectar com a minha alma, com a minha chama cósmica, com a chama da minha alma. Kairi Hecate, ilumina os lugares escuros dentro de mim. Ilumina os lugares escuros dentro do meu coração. Agora eu atravesso o portal do fogo. Agora eu ilumino o meu coração. Assim é, assim está feito. Pode cessar as batidinhas. Gratidão por todos. Não vão embora, a gente vai bater um papo, quem puder ficar. Um pouquinho, rapidinho, né? Eu acho que eu estou sentindo de inverter um pouquinho as ordens. Se a gente puder compartilhar como é que foi. Sim, eu quero falar e depois vocês falam, tá? Gratidão. É bom ver rostos novos e rostos antigos aqui nesse ritual maravilhoso que é o primeiro do ano. E eu sinto que a gente começa com chave de ouro. Que a gente começa com chave de ouro, que a gente começa entendendo que o caminho se faz andando, né? Que o caminho se faz andando. E eu aprendi isso com o Timboea Picá, que é um professor de Tupi-Guarani. E ele fala isso, que o caminho se faz caminhando, né? Então, é isso que eu sinto. Essa é a medicina que eu preparei e que eu me conectei hoje para que a gente pudesse partilhar. E aí, quem quiser partilhar alguma coisa, partilhar como é que foi, como é que se sentiu, antes da gente fechar. Eu gosto de fazer esse momento de partilha, né? Posso começar? Para mim foi muito mágico, muito bonito, é muito lindo, né? Me emocionei, para variar um pouquinho, eu sou muito chorão. E foi muito lindo. Só tenho a agradecer, gratidão, Valente, gratidão, Mayra, por tudo. Foi muito bom. Muito tudo mesmo. Posso falar também? Ai, gente, foi muito bom. Eu senti
quando o Valente botou a música, a primeira música, eu já senti uma presença, assim, sabe? Chegando aqui no meu ambiente e transformando tudo, assim. Em vários momentos eu fui, né, na meditação e, sabe, entrando naquele fluxo ali e foi muito forte, gostei muito. Muito obrigada mesmo. Espero aí os próximos. Obrigada, gente. Gratidão. Oi, eu fiquei até na dúvida se eu vinha partilhar, porque eu ainda estou assimilando. Eu acho que foi muito forte. Teve momentos que eu acho que eu entrei em estado meio alterado, porque eu deixei de ouvir algumas orientações da meditação e viajei muito. Mas eu senti assim muito a presença dos elementos. Foi bem forte. Ainda estou assimilando, gente, mas assim, muita gratidão. Acho que ainda a gente vai, tudo isso que foi trabalhado ainda vai trazer muitas, eu sinto isso, que isso ainda vem trazer muitas, enfim, tudo isso que a gente veio buscar aqui, né? Então, muita gratidão mesmo. Obrigada, gente, pela presença de vocês hoje. Muito bom ouvir, né? O feedback, assim, também senti que foi muito forte, né? A gente trabalhou bastante no campo, né, Valente? Nossa, foi bem poderoso, assim, de verdade. Eu sinto que assim, no final a gente conseguiu alinhar muito bem os 4 elementos em todos vocês. E esse alinhamento, ele é o que proporciona que essa chama parece que se mantenha completamente acesa, né? E a sensação muito forte de que os próximos caminhos estão muito abertos, né? É muito gostoso, assim, fazer parte disso também. É isso, amores, gratidão. Agora a gente queria fazer um convite para todos vocês, né? Para quem sentir, para quem se conectar, para quem tiver condições, que é fazer parte do Coven Astrológico, né? Coven Astrológico não, Coven Estelar, né? O que é um Coven? É um grupo de pessoas que estuda, né? Rituais, magia e etc, né? E estelar por causa brincadeira, por causa da astrologia. Então, como eu disse para vocês no começo, esse projeto do Coven Estelar é essa guiança. Tudo que vocês receberam, não sei se vocês chegaram a abrir o e-mail de vocês, mas todo aquele material didático, informações sobre banho, no grupo ainda vão ter ainda mais, porque vão ter áudios, eu vou estar explicando as ervas, para que servem as ervas, coisas que vocês podem fazer no dia a dia de vocês, orientações para vocês fazerem, e todo mês a gente vai ter um ritual, né, em grupo, com o nosso grupo, com a galera que vai fazer parte do Coven. Então é um estudo em grupo, né, onde todo dia a gente vai ter ali conversas, todos os dias a gente vai ter vamos estar conversando, toda semana a gente vai ter movimentos astrológicos que vão direcionar processos de autoconhecimento, coisas ritualísticas. Além disso, a gente tem a maravilhosa Mayra, que fez esses lindos slides, que vai fazer um wallpaper, né, do calendário astrológico. Então, você vai ter lá para colocar no seu celular, para colocar no seu tablet, no seu computador, um calendário com todos os movimentos astrológicos, né? Bem lindo, porque a Mayra é maravilhosa nessa parte. E é isso, esse é o convite, né? Esse valor de 137 é um valor mensal para a gente participar, né? Todo mês. Tá em euros também, porque Mayra é chique e a galera de Portugal
paga em euros, a galera de português de Brasil paga em reais. É assim que a gente vai fazer, tá bom? A gente vai estar mandando para vocês amanhã cedo um formuláriozinho, né? Amanhã, não sei se vai ser cedo, o formulário de inscrição para quem sentir esse chamado de estar fazendo parte desse grupo de estudos mais de perto e estar continuando com a gente nos rituais. Esporadicamente pode ser que a gente faça outros rituais gratuitos, mas a nossa intenção agora é ter um grupo onde a gente possa consolidar os nossos estudos, onde a gente possa aprofundar os nossos estudos, que a gente já está fazendo no nosso podcast. Quem não ouviu o podcast, dia 1º sai o episódio do podcast de abril. Escute o podcast, é muito gostoso. É um papo para quem quiser se alinhar. E agora eu vou passar a palavra para a Mayra, para ela complementar da maneira que ela quiser aí, tá bom? Esse é um convite, né, para fazer parte do nosso grupo do Corvo Estelar. Como a gente tinha falado antes, é um grupo no Telegram, então a gente tem ali um espaço, né, para essas colaborações astrológicas, mágicas. Esse ritual mensal, quem já tiver incluso no grupo, não vai pagar esses rituais mensais que a gente vai estar fazendo. O planejamento é fazer agora, nos próximos meses, até a gente finalizar esse ciclo solar, né? Então a gente acabou de passar por Áries, provavelmente no mês que vem vai ser ali em Touro, né? Não leve spoiler do podcast que a gente tem um eclipse muito poderoso e eu acho que vai ser babado. Babado. E a gente vai ter um ritual de eclipse, então provavelmente junto com o Sol em Touro, que é o próximo ritual, né? Então, é isso. Esse é o convite. Agradeço a todo mundo que participou hoje. E aí, quem quiser se inscrever, a gente vai estar mandando um formulário de inscrição pra galera, para todos que fizeram parte. Gratidão. Muito obrigada, gente. Foi um prazer ter essa oportunidade de... Gratidão a vocês, foi muito lindo. Muito bom. Obrigada, foi ótimo. Muito bom mesmo. Gratidão, amores. Quem quiser depois também, Maria que ficou aí nos altos processos, quem quiser também e puder mandar depois um feedback, pode ser no WhatsApp, eu mandei mensagem para todo mundo tem meu número. Quiser mandar um feedback do ritual, é legal porque a gente coloca lá no nosso Instagram e aí as pessoas que não vieram, que vê o quão potente é para que a gente possa também ir atingindo outras pessoas, né? O feedback ajuda o nosso trabalho a se manifestar. Então, se você puder escrever, fazer um feedback, todos, né, vocês todos, fizer um feedback escrito e me mandar, ou mandar para a Mayra, tanto faz, a gente vai estar compartilhando isso para que mais pessoas cheguem também. Desejo, gente, bebam bastante água, tá bom? Aconteceu uma limpeza no campo de vocês, pode ser que aconteça sonhos também. Quem ainda não conhece meu trabalho, não me segue, o @ é Curandeiro Andarilho. Eu faço resgate da alma, canto da alma, terapia multidimensional. Agora eu tô num trabalho muito lindo, que é a doulagem da morte também, que é a Cati vem trazendo. Então, conheçam o meu trabalho, me sigam, lá tem um link falando de todos os atendimentos que eu tô fazendo. Tô renascendo como a Fênix e hoje eu senti bastante a Fênix também no nosso campo. Então, estamos todos renascendo como a Fênix e vamos dormir agora. Beijinhos, gente. Só uma dúvida. Pode falar. O que a gente faz com a água? Água joga fora. Pode jogar em qualquer lugar ou tem lugar específico? Não, se tiver plantas na sua casa, pode jogar na plantinha. Se não tiver, pode jogar em qualquer lugar. A vela deixa queimar, o incenso, se não acabou ainda, deixa queimar também. E é isso, tá? Tá bom. Obrigada. Gratidão, gente. Obrigada, gente. Boa noite pra todos. Beijo, boa noite. Boa noite.